Bom dia, dia bom! Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé, você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. Nesta terça-feira nós estamos entrando no ar, aqui na telinha do seu smartphone, da sua Smart TV ou de qualquer aparelho em que o aplicativo do YouTube funcione. E se porventura você está aqui e não é inscrito no nosso canal, estou lhe dando agora a oportunidade de você clicar no botãozinho inscrever-se, acionar o sininho das notificações e não deixar de curtir, de comentar e de compartilhar. Nesse mês de maio nós estamos aqui propondo a fala, os estudos, as reflexões acerca do tema cadeias emocionais. São sentimentos que envolvem a nossa alma e que perturbam a nossa vida, ou que nós permitimos ou nos entendemos em algum momento aprisionados por esses sentimentos, por essas emoções que envolvem os aspectos da nossa alma. E nós estamos começando a tratar, o mês está apenas começando, e eu tenho certeza que muitos serão os aprendizados aqui ao longo do mês de maio. Eu começo hoje o Acordando para o Propósito, para a nossa reflexão aqui do dia, perguntando para você, você já deitou para dormir porque você estava muito cansado e às vezes você foi dormir, dormiu bastante, descansou bastante. Só que quando você acorda, ao invés de você sentir uma sensação de que você está descansado, você sente, na verdade, um grande aperto no peito. Você sente uma angústia. E aí, angústia é sobre o que eu quero falar aqui com você. Por quê? O que seria a angústia dentro desse aspecto das cadeias das emoções? A angústia é muito difícil de nós conseguirmos conceituar ou definir o que é angústia. Por quê? A gente tem dificuldade de exprimir aquilo que a nossa alma está sentindo. É muito difícil exprimir as nossas emoções por conta da peculiaridade da maneira com que a gente sente isso. Então eu diria, é difícil de descrever o que é angústia, mas é muito fácil entender, por exemplo, o que eu falei aqui. Eu anotei aqui 4 coisas que geralmente nós compreendemos como angústia ou uma vivência de angústia em nossas vidas. Número 1, a gente sente uma opressão. Lembra que eu falei aqui sobre o aperto no peito? Aquele aperto que você não consegue entender, não é uma questão física, você tem uma noção que não é uma questão física de saúde do corpo, você não tem a compreensão do porquê, muitas das vezes. Como eu falei, pode ser que você ache que tem a ver com cansaço, tem a ver com alguma oposição que colocaram diante de sua vida, mas na verdade o que você sente é essa opressão. Uma situação que te coloca num incômodo interior que você não sabe explicar. Então, opressão. Então, a ideia de oprimir os sentimentos. Outra palavra que traz bem a ideia de pensar no que é angústia é a inquietude. Inquietude. Você anda de um lado para o outro, você não consegue ficar quieto, você não consegue repousar a sua mente, você não consegue repousar as suas emoções. Como eu disse, às vezes você está até descansado fisicamente, mas nas suas emoções, a inquietude. Algo que não deixa você parar, que não deixa você descansar a tua alma, a tua mente. Você não consegue. Então isso tudo tem a ver com angústia. 3, agonia. Sentimento de agonia. Eu diria que talvez a opressão, a inquietude, ela vai remeter para um resultado de agonia. Imagina, é como você sentir uma dor e não conseguir cessar a dor. É como você prever um acontecimento ruim e você não conseguir se precaver de vivê-lo. Isso gera uma agonia. É você querer fazer algo que você não pode. É você buscar resolver algo e não conseguir. Isso tem a ver também com angústia. E por fim, aqui é também algo que está um pouco relacionado com o que eu falei aqui sobre a opressão, que é a apertura. Então imagina a sensação de que há algo apertando o seu coração. Tudo isso tem a ver com a angústia. Agora eu queria dizer para você, a angústia, ela tem a ver com os aspectos da nossa humanidade. Então, lembra que eu sempre falei aqui, uma coisa é ter um momento de uma emoção que ela não é satisfatória. Outra coisa
é você estar aprisionado. Por isso que a gente colocou a temática, cadeias emocionais. Então, não fique preocupado se você em algum momento da sua vida você sentiu esse tipo de emoção aqui, envolvendo a angústia, através do aspecto da opressão, inquietude, agonia e essa apertura no peito, que significa uma compressão, algo que te deixa de fato incomodado. Por quê? A Bíblia ela nos mostra vários personagens que passaram por períodos de angústia, seja por cada uma dessas situações aqui. Eu não vou entrar em alguns traços de analisar os aspectos da angústia, porque a gente vai desenvolver ao longo do mês alguns assuntos que envolvem a angústia como antecedente a uma determinada situação emocional. Mas eu diria que o descontrole de corriqueiramente alguém viver num aspecto de angústia, em agonia, em opressão, em inquietude, apertura, tudo isso vai despontar para uma cadeia emocional. Mas antes de que você viva isso e que você nem venha a viver isso, é importante você saber as origens e os tipos de sentimentos que nós temos quando esse tipo de emoção quer nos aprisionar. Aí eu diria, você precisa controlar algumas emoções. Você deve estar pensando que isso é muito difícil. De fato, é difícil controlar as emoções. Mas através da nossa própria mente nós podemos dar direção às nossas emoções. Nem tudo nós conseguimos filtrar. A nossa mente, as nossas emoções, ela não consegue filtrar algumas coisas no sentido de como nós recebemos. São coisas muito peculiares da alma do ser humano. Mas eu queria aqui deixar de maneira muito clara, eu quero que você abra sua Bíblia aí, no Salmo de número 107, porque eu quero mostrar para você aqui algumas coisas interessantes, que vai nos mostrar caminhos para que a gente possa vencer nos dias de angústia. Nós não podemos nos paralisar no dia da angústia, até porque isso é um assunto muito tratado no aspecto bíblico. Óbvio, aqui é uma breve reflexão, nós não temos como entrar, ver personagens, tem coisas que uma reflexão daria um mês inteiro de programa aqui no Acordando para o Propósito. Então, eu vou perpassar por essas emoções que estão aprisionando a vida de muitas pessoas e tentar, de alguma forma, ajudar você a pensar numa solução através da Bíblia. Então, o Salmo 107, primeira coisa aqui, é você entender o seguinte, você vai ver isso aqui no próprio Salmo. Ele é um salmo de gratidão. Ele envolve até aspectos de prisão em trevas, fala sobre questões de aflição, então tem muita ligação. E é importante você lembrar que os salmos, como cânticos, eles são expressões dos sentimentos do ser humano. Portanto, número 1, Salmo 107, versos de número 1 ao 3, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Assim, o digam os que o Senhor resgatou, e os que livrou das mãos dos adversários, reuniu de outras terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Primeira coisa, se você quer vencer no dia da angústia, para você não ser um aprisionado na angústia, dê graças ao Senhor. Dê graças ao Senhor. Além da Escritura nos dizer que nós somos fortalecidos na fé, dando graças a Deus, quando você dá graças a Deus, você também alcança vitória no dia da angústia. 2, versos de número 4 em diante. Perturbaram pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, suas vidas ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou da tribulação em que se encontravam e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Veja, se você estiver num dia de angústia, se você estiver num dia de angústia, de um aperto, de uma opressão, não deixe de clamar a Deus. Quando você clama a Deus, a angústia vai embora, porque Deus tem a solução para reparar aquilo que está te causando opressão, inquietude, aflição, agonia, esse aperto no coração. Ele precisa ser sarado. Você não vai ficar aprisionado na emoção da angústia. Você vai ser livre, liberto. Portanto, clame ao Senhor. Verso 10 em diante.
Assentaram-se nas trevas e na sua sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso ele os rejeitou a trabalhos pesados, e eles tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os salvou na tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. 2. 3. Quando você está no momento de angústia, de aflição, você precisa contar com o favor de Deus. Sem o favor de Deus e não no favor dos homens, você vai encontrar o fim da sua angústia. Você viu que os versículos que nós lemos aqui, eles relatam novamente o ato de clamar, mas eles falam aqui, eu friso isso, que Deus os salvou. Eles clamaram ao Senhor e foi Deus que os salvou de trevas, de sombra mortal. Portanto, aqui você precisa contar com o favor de Deus para poder você vencer a angústia. 4, a partir do verso de número 17, diz assim: tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes, sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância da sua comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Eles enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Então, aqui, número 4, a palavra de Deus, ela pode te livrar da angústia. A palavra de Deus pode te livrar da angústia. No dia da tua angústia, recorra à palavra de Deus, porque a palavra de Deus te tira da angústia. Verso de número 23 em diante. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. No dia da angústia, as maravilhas e a feitura das grandiosidades de Deus vai te tirar dos momentos de angústia, de aflição, de opressão, de agonia, de apertura no coração. E para nós finalizarmos, a partir do verso de número 33 do Salmo 107, nós vamos aqui tirar uma sexta lição para como vencer no dia da angústia. Ele transforma os rios em desertos e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. No dia da angústia, Deus tem o poder de gerar novas oportunidades para você. Não pense que o dia da angústia é o dia do final. Pelo contrário, o dia da angústia pode ser o dia do começo. Como aqui está narrado. Olha, Deus vai fazer terra seca em terra fértil. Deus, por causa da maldade aqui dos moradores, transformou algumas coisas para poder mostrar a ideia de que o povo precisa se arrepender, precisa clamar a Ele, precisa estar nele, porque Ele transforma. Ele traz um tempo de oportunidade, mesmo em meio à angústia. Aí ele diz aqui, transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fonte. Sabe o que Deus está dizendo aqui pra gente nessa manhã, no Acordando para o Propósito? A angústia é como nós vivermos uma terra seca. Lembra que eu falei para você? Nós não temos como conseguir dimensionar o que é angústia. Nós não tem como discernir ao certo, de maneira minuciosa, como relatar o que é angústia. Mas eu poderia dizer para você, a angústia é como uma terra seca que não produz, não pode nos hidratar, não pode fazer com que a nossa vida prospere em boas emoções. Mas a promessa de Deus e aquilo que Deus fala para você nesta manhã é que Ele transforma terra seca, terra ressecada em fontes. Deus não somente vai mudar o cenário desse sentimento que pode estar te aprisionando, dessas emoções que te colocam em cadeias emocionais, mas Ele vai querer dar para você a oportunidade de que você seja fonte. Então, retira a angústia do cenário e vai nascer, e vai brotar, e vai ser fonte de emoções saudáveis na tua vida. A tua alma vai transbordar em alegria, com sentimentos que vão fazer com que haja satisfação para você glorificar o nome de Deus. Eu espero que essa mensagem tenha encontrado o seu coração e que você tenha aí o seu coração como terra fértil, como fonte, para que a palavra possa reproduzir e alcançar um resultado, para você se livrar
das cadeias emocionais e da cadeia, da prisão, da angústia na tua vida. Tá bom? Esse foi o Acordando para o Propósito de hoje. Eu espero que essa palavra tenha encontrado rumo na sua alma para poder frutificar literalmente, tá bom? Fica aqui um forte abraço, parabéns para você que está aqui acordando para o propósito e nós nos vemos amanhã, assim querendo Deus. Um forte abraço.